Olá a todos, olá a todas e todes. Nós estamos iniciando o nosso minicurso Sistema Tainacan, que vai ser ministrado pela Suelen Silva. Eu quero, primeiramente, agradecer a cada um de vocês, né, que aqui está para participar do nosso minicurso. Agradecer também o aceite que o grupo eles aceitaram assim que nós solicitamos essa temática para a nossa jornada. Então, eu quero agradecer muitíssimo o apoio que vocês nos deram, né? A forma como vocês nos receberam. Então, eu quero em nome da comissão organizadora, agradecer muito a vocês pelo carinho e pela disponibilidade, viu? Nós iremos fazer o nosso minicurso, vai ser um bate-papo, vai ser uma coisa bem informal, então não vai ser aquela coisa assim carregada, tanto é que a forma como a gente está apresentando os nossos palestrantes já não é mais da forma como nós apresentamos os dias atrás, lendo o currículo. Então, assim que a gente sair, a gente vai passar a palavra para você e você mesmo, como a gente faz aquela pergunta, né? Quem é a Suelen, como ela é, não é? Então, você mesmo, você vai se apresentar, você vai comunicar. Então, quando eu passar a palavra para você, aí você já pode iniciar a sua fala, eu vou ficar como mediadora aqui das pessoas que estão entrando. Se houver pergunta, você escolhe se você vai querer responder ao longo da sua fala ou se você vai querer que a gente vá anotando aqui e ao final a gente apresenta, tá? Então, a metodologia também é você que escolhe, ok? Então, para você, Suelane, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Guilhermina. Obrigada pelo convite, inclusive. Obrigada à turma que está aqui conosco. Obrigada por estar nos ouvindo. É uma feliz oportunidade de estar falando mais uma vez sobre a nossa tecnologia, sobre o que a gente desenvolve, o que a gente pensa, o que a gente quer um pouco transformar. É muito bom poder estar comunicando sobre isso. Eu vou apresentar, projetar, e pretendo que vocês me acompanhem. Eu prefiro que você me faça as perguntas durante a apresentação. E você pode me parar, pode levantar a mão, tá? Eu fico bastante à vontade. Eu gosto quando a gente pode conversar, é bem menos solitário. E a gente encontra caminhos para as questões que são latentes, né? Presentes. Eu sei que a gente está vindo de uma jornada, né? É a ideia do evento. Então, vou estar apresentando para vocês outro sistema de informação, uma outra forma de estar pensando organização da informação nos ambientes digitais, um pouco dessa democratização do acesso à informação. Então, é um pouco sobre paixão, sobre compartilhar conhecimento, né? Então, falarei um pouco da minha trajetória e falarei também um pouco da trajetória do projeto. O Tainacan, que é um dos produtos de vários laboratórios, de várias universidades federais, ele está completando aí o seu 11º, 12º ano já. Encontramos algumas instituições-chave. E eu tenho uma trajetória um pouco mais recente. Eu sou bolsista do projeto e falarei também um pouco sobre minha graduação. Então, eu queria pedir licença para vocês. Quero dar bem-vindos a todos que estão chegando. É muito bom poder estar compartilhando esse momento. Então, um segundo, eu vou abrir minha tela e a gente vai começar a ver juntos alguns nortes, tá? Mas queria agradecer. E fiquem à vontade para estar levantando dúvidas, tá bom? Deixa eu abrir para a gente. Eu tô com uma tela só, então vocês podem me interromper, tá? Fiquem, por favor, à vontade. Estamos juntos, né? Todo mundo vê, me ouve bem, tudo em paz, né? Sim, sim. Perfeito, vamos lá. Então, eu gosto de começar com um título. Deixa eu dar um F5.
Como que eu entro no PDF em tela cheia? Exibição, modo em tela cheia. Aqui. Vamos lá? Assinamos eu e Gabriela. Nós montamos juntas essa apresentação. Então, parte desse conteúdo e dessas informações também são de produção dela, principalmente pela organização, por estar disponibilizando esse momento junto à nossa agenda, né? Ela que separa o nosso tempo. Então, queria agradecer a Gabriela. E sempre começamos com um título. Gostamos de dizer que um título, ele resume a obra, traz uma síntese e mostra de cara qual que será o conteúdo. Então, eu gosto de começar intitulando Organização e Publicação. A gente organiza os nossos objetos, nossos itens, o nosso acervo, com o objetivo, a publicação, tornar esses itens públicos, dar acesso às pessoas. Organização e publicação de acervos digitais. É o nosso canal de comunicação, né? O computador, as redes. Então, isso precisa estar em formato digital. E isso precisa passar por uma tradução. Fotografia, digitalização, vou falar disso também. Então, organização e publicação de acervos digitais e exposições em rede. Estamos entre companheiros, né? Pessoal da museologia, da biblioteconomia. Expor é um dos objetivos. Um acervo ele não deve estar parado. Então, tornar isso possível de estar exposto em rede, na internet, é um dos objetivos do software Tainacan. Então, organização e publicação de acervos digitais e exposições em rede com o software Tainacan. Eu falo aqui da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. E esse é o nosso prédio, nosso não, da UNB inteira, né? A gente chama esse prédio de Minhocão. Ele é uma grande Babel deitada, o prédio principal. A gente chama de INCC, Instituto Central de Ciências. Todos os cursos passam por esse mesmo prédio. A IFCI fica ali do lado da biblioteca, que é bem aqui nesse cantinho. A gente faz algumas disciplinas lá. Essa é a IFCI, a nossa faculdade, o nosso departamento. Nós temos 3 cursos: a arquivologia, a museologia e a biblioteconomia. Dizemos isso porque em outras federais essa composição pode ser diferente. A sede do laboratório fica na Biblioteca Central. Essa é a instituição responsável por nos manter. A gente fala manter mesmo, sabe? Energia, internet, salas, máquinas. A gente entende que tem um grande fomento, né? Financeiro, inclusive, sobre isso. E essa é a portinha da nossa sala, o Laboratório de Inteligência de Redes, cujo um dos produtos é o Tainacan. Por estarmos dentro da universidade, é importante dizer que temos vínculos com a ciência, com a extensão, com a pesquisa, então desempenhamos todos esses papéis e um dos produtos é o Tainacan. Esse é um pedaço da nossa equipe. Eu, Rodrigo, essa é a Gabriela, olha ela aqui. A Maria Cecília e o nosso professor, o professor Dalton. Ele é o coordenador geral do projeto. Ele é importante para nós. E eu sou Suelane. Bom estar com vocês. Sou Suelane Silva Ramos. Atualmente eu sou graduanda em biblioteconomia, aqui pela UNB. Eu estou aqui no meu... São contas sempre difíceis, né? 7º, 8º semestre, por ali. Faço parte da equipe Tainacan. A gente se separa um pouco em equipes, né? Eu faço parte da equipe de suporte, inclusive de formação, de oficinas, eu costumo oferecer. Inclusive cursos completos. Hoje teremos 2 horas, né? Mas a gente oferece cursos de 8, 6, 12 horas. Então, tem muita informação acerca de repositórios digitais. E gosto de dizer que uma das minhas funções, os meus propósitos, é organizar parte da bagunça que são os dados da cultura. Os dados são uma coisa que a gente não conseguiu tocar ainda, né? É difícil nomear o que é o dado e como isso tem movido a nossa sociedade, inclusive a cultura. Então, organiza um pedacinho disso, algumas bases de dados, algumas planilhas, alguns repositórios. É bem pequeno comparado a toda a cultura que o Brasil tem para oferecer para a gente, né? E essa é a Gabi, de novo, Gabriela Melo Rocha. Ela também é graduanda de Bíblia. A gente entrou junta no curso.
Se a gente está no mesmo semestre, são algumas perguntas assim que a gente se faz um para outra às vezes. E ela gosta de ter esse propósito, né? Contribuir para a democratização do acesso à cultura no país. Cultura e informação. É importante lembrar que o nosso país ele saiu do analfabetismo não tem 20 anos, que livros são coisas difíceis de acesso, municípios dentro dos estados. Então, deixar a informação, a cultura, naquilo que está na mão do usuário, que é o celular, que é o notebook, pensamos que é uma forma de democratizar, né? Todo mundo tem acesso às mesmas coisas. E falarei um pouco do que é o Tainacan para vocês. E sobre o Tainacan, a gente pincelou tudo isso, né? Pensamos que o propósito chave da coisa é transformar a sociedade. Se para melhor, se para pior, depende do usuário, né? Mas daremos o acesso e o poder para todos eles. E o Tainacan está aqui para distribuir, fomentar. Trarei para vocês um pouco de história. Bom, o Tainacan, é importante dizer que de início, né, que a gente não tinha a ideia e a intenção de desenvolver um software. Isso só apareceu no decorrer da pesquisa, porque todos os lugares apontavam para o desenvolvimento de uma nova tecnologia. E quando a gente diz lugares, é problemáticas mesmo. Atualmente, né, o laboratório ele tem cerca de 10 a 15 pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento. E como de início a ideia não era desenvolver, a gente nasce como um componente técnico de pesquisa dentro do Ministério da Cultura. Nessa época, o Ministério estava pensando um pouco os acervos digitais e convidou a equipe na época para fazer uma busca sobre o atual estado das bibliotecas digitais. Se elas existiam, se elas continham acervos, se esses acervos estavam públicos, em acesso aberto, quais são as instituições que estão fazendo isso, que estão digitalizando os seus acervos, fazer um diagnóstico de como que está o país e de como que estão os acervos digitais. Que, inclusive, é esse estudo aqui de trás, ó. Esse aqui. Critérios de avaliação para sistemas de biblioteca digitais. Uma proposta de novas dimensões analíticas. Esse aqui é da parte de trás. Ele foi escrito pelo professor Dr. Dalton e Marcel Ferrante. E uma das respostas dessa pesquisa foi que os problemas são muito mais estruturais do que uma tecnologia, do que o que está na internet. Os problemas, muitas das vezes, são principalmente financeiros. Se a gente tem servidores pessoas, servidores máquinas, se a gente tem acesso à internet mesmo, né, cabeação para tudo isso, se essas instituições elas têm computadores, mouse, a gente foi percebendo que a gente é um país com alguns problemas grandes, principalmente de financiamento, e que a gente precisava de uma tecnologia que fosse mais acessível para a pessoa que está no interior do estado conseguir entender a tecnologia, conseguir estar trabalhando com ela, e também que fosse acessível de instalação, de manutenção. Eu adianto para vocês que o nosso software, o Tainacan, ele é um software livre, ele não tem custos, que é a primeira coisa, né? Você não ter uma restrição, uma barreira financeira para a gente estar polvilhando a nossa tecnologia por aí. Então, a gente percebeu que o problema é bem mais embaixo, né? Fazemos uma segunda pesquisa, essa aqui da parte da frente. Ela se intitula Comparação entre sistemas para a criação de acervos. Análise dos softwares livres. Sprace, ePrints, Fedora, Greenstone e Islandora, a partir de novas dimensões analíticas. Escrito bem pelo Dalton, pelo Marcel Ferrante, e dessa vez com mais uma contribuidora, a Joyce Siqueira. Nessa grande jornada, vocês devem ter olhado para alguns desses softwares, não sei exatamente como que foi, mas eu adianto para vocês que não são tecnologias simples. E quando você olha para as tecnologias disponíveis no mercado, você vê o que, que elas têm de bom e também do que elas têm de ruim. O que, que dá para eu beber dessa fonte e o que, que eu posso evitar, né? Então, tivemos
dois estudos importantes para compreender a necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia. Então, assim, nasce uma questão de pesquisa. O que é o Tainacan? O que será o Tainacan? E como que eu torno operações eficientes e sustentáveis no âmbito da cultura digital? Essa pergunta aqui junto comigo. Como tornar essas operações eficientes e sustentáveis no âmbito da cultura digital para as instituições de cultura brasileira? Mas calma aí, Solane, pera, como assim? Que operações são essas? Eu não estou entendendo. Colocar um site no ar, colocar um acervo no ar, fazer um inventário, catalogar todos aqueles objetos que você tem na sua instituição, é uma grande esteira de trabalho. E quando você traz isso para o ambiente web, quando você traz para o âmbito da cultura digital, quais serão as etapas desse processo? E o que você quer tornar possível? A gente tem essa flor aqui do outro lado, ao centro, os diferentes usos do objeto digital. Bom, o que se entende como objeto digital, né? Aquilo que você está disponibilizando. Isso será um livro, uma fotografia, um quadro, um arquivo? Será um vídeo? Será um PDF? O que o seu usuário vai fazer com isso? Qual que é o seu produto? Qual que é o seu objeto? O que o usuário vai fazer com isso? Eu trago para vocês diferentes usos. Operações que eu quero tornar eficientes e sustentáveis. Primeira coisa, eu quero que meu usuário consiga encontrar isso, né? Essa bolinha aqui às 2 horas. Pesquisar. É onde eu gosto de começar. Eu confesso que eu não entendo essas tecnologias de buscadores. Eu não sei o que é o Google, de fato. O que é o Bing, o que é o Yahoo, como que eles pesquisam na internet, como que eles entregam isso. Mas a gente oferece uma ferramenta encontrável nesses lugares. Que quando você catalogar determinado autor para um livro, isso esteja disponível lá. Se isso vai estar na primeira, na segunda, na terceira, 15ª página, é uma outra conversa, né? Manuais de catalogação, formas de indexação, tem um curso inteiro de biblioteconomia, ciência da informação para pensar isso, né? Mas estar indexável. O Tainacan, além de indexar, ele também tem ferramentas de pesquisa dentro do sistema. Então, se alguém entra dentro do site da sua instituição, ele pode colocar lá a autoria da Suelane. Ele busca isso e ele consegue encontrar dentro do seu site. O Tainacan consegue fazer pesquisas. Além disso, eu desço aqui para as 5 horas com o objetivo de preservar. Gente, os lugares, as instituições realmente pegam fogo, né? Alagamentos e essas coisas trágicas, né, que acontecem. Se isso tiver guardado dentro de algum HD, dentro de um servidor, dentro da tal da nuvem, você vai estar preservando o seu objeto. Quando a gente fala, sei lá, de obras raras, por exemplo, as coisas realmente vão decompondo, né? E se você puder preservá-la, o ambiente web é um caminho. Então, o Tainacan também preserva o nosso material, os nossos bens, o nosso patrimônio. Aqui às 7 horas. Um outro objetivo é expor esses objetos. Expor no sentido de museu, acho que fica próximo da gente. Fazer com que o usuário tenha um caminho a percorrer. Contar uma história, uma narrativa. Para a gente é muito simples, eu acho. Todos os objetos ele contam uma história. Eles estavam em determinado lugar, determinada pessoa construiu, esteve em um momento histórico lá, ou outros cunhos de narrativas possíveis a serem criados. E as exposições de itens digitais possibilitam isso. A nossa tecnologia possibilita que você construa linhas narrativas. Te entrego primeiro um carrossel, depois eu te entrego um botão, depois eu te entrego um link para o Wiki, depois eu te mostro um vídeo do YouTube, depois eu te mostro uma imagem que está disposta lá no Instagram, por exemplo. Você consegue fazer trilhas com esses objetos que você tem na sua instituição. E aqui às 11 horas, você consegue reutilizar esses objetos. Não só eu, não só você.
Qualquer pessoa. Você consegue compartilhar isso no WhatsApp, por exemplo, compartilhar isso numa rede social, compartilhar o seu PDF, a sua tese de mestrado, você consegue compartilhar o seu artigo, esse vídeo, né, que vai virar em algum momento, esses objetos, inclusive os PDFs, os livros que você tem na sua estante, os quadros que você tem no seu museu, as peças, por exemplo, de osso que você tem na sua instituição, é muita coisa. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mas essas são algumas das operações que nós queremos tornar eficientes e sustentáveis nesse âmbito da cultura digital para as instituições de cultura brasileira. Então, este é o Tainacan. Olha só, um software livre, flexível e potente para a criação de repositórios de acervos digitais em WordPress. De verdade. É sempre um pouco assim, né? Um software livre. O que isso significa, né? Que qualquer pessoa pode ter o seu código, modificar o seu código, e um código para um software é de verdade um braço, uma perna, um membro daquela plataforma que você está proporcionando. Então, ele sendo livre, você sabe exatamente como ele funciona. Softwares que não são livres, você não entende como que as coisas são montadas, de fato. Então, ele é livre, ele é flexível. Quando a gente fala sobre flexibilidade, construímos esse mundo da ciência da informação. Padrões de metadados. Conseguimos usar diferentes descritores para diferentes tipologias de objetos. Os objetos digitais não são iguais, né? Então, eu preciso conseguir chegar no que o objeto precisa. Ele precisa do quê? De um título? De um formato? De uma dimensão? Chegou o caminhão, vocês escutam também? Padrões de metadados. E ele também é potente. Potente nesse sentido de estar disponível para qualquer pessoa poder usar. Ele até me tirou aqui da concentração, o caminhão. Um software livre, flexível e potente para a criação de repositórios e acervos digitais em WordPress. O que eu posso colocar nesse sistema? Qualquer coisa, tipo de verdade, qualquer tipo de objeto digital. Aqui eu trago alguns exemplos para tornar isso um pouco mais simples. Revistas, esse primeiro objeto. Revistas que são traduzidos como PDFs, quando você vai digitalizar, não? Livros, que também são PDFs. Artigos, relatórios, é muita coisa. Conseguimos também trazer fotografias, que são os .jpeg, .png. E fotografia é realmente um buraco muito fundo, porque você pode estar representando uma escultura, um quadro, uma xícara. Vem comigo, calçados, maquiagem. Você pode estar representando qualquer coisa possível de ser fotografada. E qualquer foto pode ser catalogada enquanto foto, fotografia, isto é um foto, ou como uma foto que representa um objeto. É louco, né? Mas sim, digitalizações, objetos, coisas 3D desse mundo que você pode estar tornando em digital. Aqui eu trago mais um exemplo de PDF, isso aqui é um arquivo, um objeto histórico, um livro da Alice no País do Espelho, um PDF. Esse objeto aqui corrompeu, mas era uma fotografiazinha também. Ai, calma. Era uma fotografia também. Podemos trazer também áudios MP3, que representam uma outra interface da realidade, que será a voz, o barulho, a música. Catalogamos músicas também. Objetos etnográficos. Isso aqui é um arco, uma pulseira, um colar, roupas, indumentárias. Mas você volta para a foto, né? .jpeg e .png. Aqui de novo, quadros, fotografias. Qual que é a história que a sua fotografia vai contar? Aí a sua instituição pode me dizer, né? Mas a gente tem total suporte para qualquer tipo de formato de objeto digital. Qualquer coisa que você tiver digitalizada cabe no nosso sistema.
Então, calma aí, Sam, beleza, legal, mundos e fundos, mas como que eu trago isso aqui para casa, né? Acho que essa é a realidade. Que é o Tainacan? O Tainacan é uma tecnologia que é respaldada em uma outra. Nós somos um dito plugin. É um pouco difícil fazer essas traduções para linguagens, eu tenho percebido isso. Pensa como se fossem addons de navegador. É um recurso extra que você pode trazer. E a tecnologia que dá suporte principal para a gente é o WordPress. Primeira vez que eu falo dele, né? O WordPress. O que ele é? Não sei se vocês já ouviram esse nome ecoando pelas paredes em algum momento da vida de vocês, mas ele é um sistema de gerenciamento de conteúdo. O WordPress, para ver, né, é um sistema que desenvolve sites. O que é a internet? São sites organizados a partir de um determinado critério. Então, se você quer fazer essa conversa com o seu usuário, a sua interface vai ser um site, vai ser uma rede, algum lugar nesse ambiente que é a internet. Como quem precisa abrir uma lojinha? Vai, se você quer vender seus produtos, você não precisa alugar um lugar. Ou como você mora, você também não mora num lugar, você precisa de um site. E o WordPress, ele é a principal tecnologia atualmente sendo vendida para desenvolvimento de sites. Eu trago alguns dados para vocês, para a gente conseguir se situar no que é o WordPress e o quão grande ele é. Bom, esses dados eles estão um pouco desatualizados, eles estão ali na primeira parte de 2021. Esses dados estatísticos eu trouxe dessa fonte, a W3Techs. E o primeiro dado importante para a gente conseguir visualizar o que é o WordPress é essa primeira coluna, dessa primeira tabela. Essa coluna fala para a gente sobre o uso de tecnologias similares, que são sistemas de desenvolvimento de conteúdo, os tais dos CMS. O WordPress, ele tem um número, assim, chocante, vai, eu vou usar essa palavra. Aqui ele traz os 5 primeiros, né, só que as coisas vão ficando um pouco mais redondinhas, tipo 0,2, 0,222, ele tem uma lista bem grande, mas eu trago os primeiros 5. Eu trago o WordPress, o Shopify, o Joomla, o Wix e o Squarespace. Tecnologias que existem no mercado para desenvolvimento de sites. E o WordPress atualmente não, lá em 2021, ele tinha 42,5% de uso. Então, pensa na internet, esse grande mar de informação. Quase 45% é desenvolvido em WordPress. Então, quando você fala sobre adesão, sobre conseguir chegar nas instituições de cultura, quando você fala sobre realidade das instituições culturais, você precisa estar perto de uma tecnologia que já esteja difundida, que as pessoas já saibam utilizá-la, que já existam cursos gratuitos no YouTube, no Google, sobre essa tecnologia. Que você consiga ter uma dúvida e tenha um fórum que te responda, pessoas que já fazem uso daquilo. Então, quando falamos sobre adesão na realidade brasileira, a gente precisa pensar no uso. Um outro dado muito importante para pensar uma tecnologia, né, onde que você vai colocar, onde você vai amarrar seu burrinho, né? Você coloca lá o seu market share, que é ali a terceira coluna, que vai falar para a gente um pouco sobre mercado. Como assim, mercado? Bom, são serviços de hospedagem. Um site, para ele estar no ar, onde é que está a internet? Né? Ela não está na nuvem, ela não está numa camada estratosférica. A internet são computadores, máquinas, servidores que ficam ligados na tomada dia e noite, precisando de ar-condicionado para refrigerá-las. Isso tem um custo. A tecnologia em si não tem um custo, a tecnologia que nós desenvolvemos. Mas para manter esses sites no ar, isso depende de um custo físico mesmo, de pessoas que façam manutenção nessas máquinas, que configurem essas máquinas, tem um serviço humano.
Então, o que que o mercado está oferecendo de serviço de hospedagem? É um número bem grande, né? Suelane, Oi, por favor. nós temos perguntas aqui no chat, tá? Por favor. A Você pode primeira escolher para pergunta mim? diz o seguinte: há um limite no espaço de armazenamento dos dados ou dos documentos que repositamos nesse sistema? Essa é a primeira pergunta. Eu posso começar aqui? Segunda diz, Porque ficou sim, e a perfeito. segunda acho que já engata, que Hum, coloca assim: o Tainacan abrange empresas privadas? hum. Olha só. Sobre o market share que a gente estava exatamente agora. O espaço em disco depende do tipo de hospedagem, qual vai ser a contratação do serviço que você vai fazer. Existem alguns que eu gosto de falar, não sei se vocês conhecem a HostGator ou a Hostinge, mas o plano que você contrata depende desse tamanho, inclusive. Então, se você quiser colocar 1 tera, vai ser um preço. Se você quiser colocar 500 megabytes, vai ser um preço diferente. Eu digo de verdade que se duas pessoas fazerem uma vaquinha, elas conseguem manter um site no ar. Ali a HostGator tem planos acima de R$ 20. Não é caro manter. Mas também depende do tipo de objeto que você tem. Se serão vídeos pesados, então isso pode ter um custo um pouco maior. Se você está dentro de uma instituição e essa sua instituição ela já dispõe desses equipamentos, a tal da STI, né, o Serviço de Tecnologia da Informação, servidores nos seus departamentos, vocês também podem encontrar algum lugarzinho para guardar isso. E o tamanho depende da sua máquina mesmo, do seu computador, do seu servidor. Então, se a sua instituição tiver teras e teras, você pode pedir um espacinho lá. A segunda pergunta, eu me perdi. Você pode trazer para mim, Guilhermina, por favor? O Eu não sei se eu Tainacan respondo, eu também acho que abrange empresas privadas? claro. A sua instituição privada, o seu museu privado, pode fazer a contratação de um serviço de WordPress e usar o nosso plugin de forma gratuita da mesma forma. Você pode utilizar, inclusive, para o seu acervo privado, para a sua coleção privada. Vocês fiquem à vontade. É uma tecnologia desenvolvida por instituições públicas, dentro de faculdades, universidades federais públicas. É uma tecnologia que a gente oferece para a nossa sociedade e as instituições privadas, se estiverem compartilhando conhecimento, podem sim também. Sobre privados, inclusive as nossas informações, elas têm alguns níveis. Vocês podem deixar parte dela privada também. Não precisa ser tudo público. Então, você pode usar o sistema para organizar o seu acervo, deixar isso privado ou não. Então, fiquem à vontade, tá? Aí você vem me puxando sobre as perguntas. Acho que responde, né? Sim. Perfeito. Olha só, tem esse outro gráficozinho aqui embaixo, que é aqui trazemos um pouco sobre as principais linguagens de programação disponíveis no mercado e utilizadas. Atualmente, lá em 2021, tinham esses números, que é estatístico da porcentagem de uso de cada uma das linguagens. Então, eu tenho aqui PHP, ASP.NET, uma linguagem um pouco antiga, não tenho conhecimento, Ruby, Java e Scala. Isso aqui é sobre pessoas, principalmente, né? Primeiro, essa coluna de uso. Quais dessas linguagens de programação têm maior uso? Dando. A gente não pensa só agora sistemas de. A gente pensa em sistemas de gerenciamento de conteúdo. Nesses que existem, eles estão sendo desenvolvidos em quais linguagens, né? Claro que o WordPress vai puxar, né? Porque ele tem aquele número muito grande. Então, 78,9% de uso de linguagem, uma linguagem de programação, que é o PHP, que o WordPress está puxando, está ali em quase 80%. E quando eu falo que isso é sobre pessoas, é que os desenvolvedores, eles sabem desenvolver em qual linguagem? Eles desenvolvem em Ruby, eles desenvolvem em Java, eles desenvolvem em PHP. É sobre linguagem mesmo. É como falar uma outra língua. Você conseguir falar o tal do Java. De verdade. Então, no mercado, o que que usa? Quando você pensa em adesão, as pessoas já sabem usar o quê, né?
Então, como é feito numa linguagem de programação com mais de 78,9% de uso das soluções web, a gente escolhe o WordPress para ser um dos nossos apoios. Então, o Tainacan, sendo um plugin para o WordPress, e o WordPress parecendo responder a esse desafio de ser uma tecnologia já socializada no mercado brasileiro, havendo profissionais e empresas que já o utilizam, traz para a gente um caminho, um norte. A quantidade de pessoas que está vendendo esse serviço, a quantidade de pessoas que sabe programar nessa linguagem, a quantidade de uso desse site, é fundamental para a gente construir e para a gente descentralizar a dependência tecnológica e gerar capacidade local de suporte e implementação de uma solução de gestão de coleções. Como assim? Dependência tecnológica. A gente quer descentralizar essa dependência. Queremos que a instituição consiga subir seu próprio site, fazer a gestão de seu próprio acervo, sem precisar pedir para um outro. Existe aquele serviço tal do Google Arts and Culture, não é? É um serviço do outro, é um servidor do outro, é uma capacidade de profissional que está ali no norte global, vai. A gente quer que todo o nosso país, o município do interior, consiga fazer isso. Então, se você já tem uma tecnologia que já está sendo vendida, que já tem pessoas que sabem utilizá-la, mais fácil ter adesão. Dessa forma, o Tainacan surge como uma tecnologia baseada em WordPress, funciona como um plugin e um tema, aproveitando seus recursos e paradigmas. Então, beleza, vem cá comigo. WordPress, que inclusive também é um software livre, gratuito, que você paga um serviço de hospedagem para você colocar esses softwares dentro. Você compra uma máquina e coloca esse software chamado WordPress. Que é como se fosse um navegador. Pensa aí o Google Chrome. Dentro dele você tem um addon que você consegue utilizar, você tem uma série de outros recursos que você consegue fazer. Separa um lugar na máquina, instala um WordPress, você já tem todo o material para construir um site. E um site tipo de qualquer coisa mesmo, um blog que fale sobre línguas, você pode estar fazendo um blog que fale sobre receitas, você pode estar trazendo um comércio digital. Poxa, sites você pode colocar qualquer coisa no seu site, é como uma folha em branco digital. E nessa folha em branco digital, que é o WordPress, você vem e instala um plugin chamado Tainacan. Ele vai trazer para você uma série de ferramentas para você conseguir organizar os seus objetos digitais, trazer metadados, criar filtros, gerar possibilidades de exposições digitais. Então, vou dizer para vocês o que o Tainacan faz dentro do seu site, da sua instituição. Essa flor aqui traz os principais recursos e funcionalidades do Tainacan. Vem aqui comigo junto às 10 horas, bem aqui nas coleções, é onde tudo começa. Bom, tudo começa lá no WordPress, né? Primeiro você precisa de uma máquina, né? Depois da máquina você vem e instala um site, abre uma folha em branco. Aí, depois que você instala o Tainacan, você vai começar a organizar seu acervo. Você vai criar coleções. O Tainacan funciona com diferentes agrupamentos de diversos itens. Então, você vai ter uma coleção de livros, por exemplo, uma coleção de gravuras, um outro exemplo, e uma coleção de mapas, que é o que a sua instituição está responsável. O Tainacan vai fazer essa separação para você, criar várias caixinhas. O que você vai colocar dentro dessas caixinhas, dentro dessas coleções? Você vai trazer o seu objeto digital, você vai trazer o seu arquivo, você vai trazer seu link, você vai trazer o seu conteúdo. E falamos mesmo sobre digitalização. Eu tenho medo das coisas ficarem um pouco tão presentes que a gente esquece o que elas são, né? Mas o objeto digital, ele será a tradução daquele objeto que em algum momento foi físico. Então, qual será o formato que ele vai vir? Será aquilo lá, PDF, MP3, PNG, JPEG, beleza? Isso você vai colocar dentro da sua coleção. Vários itens. Itens dentro de coleções.
Esses itens, você percebe junto comigo que eles são distintos, né? Eles são diferentes entre eles. São tipologias distintas de objetos. Então, a forma de você descrever uma fotografia é completamente diferente da forma de você descrever um livro. Os metadados serão um dos recursos do Tainacan que vai permitir que você personalize os campos de descrição desses objetos. Então, essa será a nossa documentação, as colunas da nossa planilha, ou os campos da nossa ficha, da tal ficha catalográfica, né? Serão as linhas do nosso livro de tombo. Tentar ficar um pouco mais perto. A documentação. Dentro dos metadados, você pode utilizar padrões já internacionalmente difundidos, como o Dublin Core, ou a NOBRAD, ou o INBCM. Existem muitos padrões de descrição de conteúdo. Então, o Tainacan, ele está lá aberto para você construir o que você quiser. Você pode trazer um padrão que já esteja aberto, difundido, mas se você não quiser, você também pode. Então, aqui às 7 horas, os metadados são um recurso muito importante do Tainacan, porque é aqui que a gente vai conseguir fazer essa interface junto com a web. Dizer o que é uma autoria, dizer o que é uma descrição, dizer o que é um autor, disse autor já, né? Dizer o que é um formato. Vou trazer alguns exemplos. Um outro recurso do Tainacan, aqui às 6 horas, são os filtros. Os filtros, desse nome já, né? Um pouco de funil, serão a nossa estratégia de busca. O recurso de recuperação da informação. Recuperabilidade, tem vários nomes na literatura, né? Mas é aqui que a gente vai cruzar diferentes critérios para encontrar o mesmo objeto. Dizemos que a busca do Tainacan, ela é uma busca facetada. Facetada não é uma palavra difícil. Vem aqui, faces. É a carinha do dado. Você olha para ele. Você tem uma busca facetada, você tem uma busca que permite diferentes carinhas. Então, eu quero encontrar um objeto a partir do título e do autor, ao mesmo tempo. Você afunila esse filtro. Você consegue usar diferentes critérios para encontrar o mesmo objeto. E sem limite, vai. Você pode usar cor, formato, autoria, local geográfico, várias coisas ao mesmo tempo. Filtros. Esse é um dos parâmetros que nós temos. Isso é bem presente, sim, no dia a dia. Quando você está lá na Amazon, você vem aqui no cantinho esquerdo e você seleciona lá que eu quero com frete grátis. Eu também quero aquilo que está entre 10 e 100 reais, né? Eu quero aquilo lá que tem a cor laranjada. Você vai selecionando, aquele é filtro, gente. É o que nós temos também para o nosso acervo. Temos também aqui as taxonomias. Esse momento é importante fazer um auê. As taxonomias são um tipo de metadado. Então, nós temos aqui às 7 horas e às 5 horas. As taxonomias são o nosso recurso de classificação, um recurso de indexação. Vocabulário controlado. É os ditos tesauros. Você consegue carregar no Tainacan um grande dicionário, uma grande listagem de termos para ser reutilizada em diferentes itens. Então, você tem lá, por exemplo, a classificação da museologia, que diz que quais são as possíveis denominações para os objetos. Denominação de nome, né? Nome do objeto. Então, você catalogador que está lá indexando o item, você não precisa evocar a informação do divino. Você pode trazer um tesauro, que é um grande dicionário, uma grande lista de palavras, fazer uma carga no Tainacan e reutilizar esse vocabulário. Dessa forma mesmo. A gente está aqui na ciência da informação, né? E são aqueles ditos calhamaços dos tesauros, né? Tipo, 3.000 palavras, que inclusive é bem complicado de fazer, que é o termo hierárquico, que é o termo relativo, é o termo. Eu não sou das linguagens, mas as taxonomias permitem que vocês tragam vocabulários controlados, inclusive hierárquicos.
as regras de classificação, de indexação. E eu vou mostrar para vocês a interface, como que elas funcionam. Eu gosto de jogar para o lado que elas fazem links. Elas criam páginas onde estarão reunidos todos os objetos a partir daquele termo, a partir daquela palavra. Então, você tem uma palavra, por exemplo, de estado, que vai ser, por exemplo, Goiás. Goiás é um estado. Se você usar a taxonomia, todos os objetos que forem indexados com a palavra Goiás vão estar no mesmo lugar. Então, se você clicar, você encontra todo mundo. Vou mostrar para vocês. Acho que é mais legal ao vivo e a cores. Taxonomias. Aqui, às 3 horas, eu tenho um outro tipo de metadado. Os relacionamentos. Aqui a coisa começa a pegar mais cor. É um grande diferencial nosso para sistemas de informação. Temos a possibilidade de conectar diferentes coleções ou a mesma coleção e conseguimos relacionar sentidos. Então, eu consigo fazer relacionamentos. Consigo dizer que essa autoria, eu tenho uma coleção de autoria. Ela está relacionada a essa outra coleção de obras. Esse autor está relacionado a este. Ou de uma forma um pouco mais simples, eventos. Esse evento, ele vai estar relacionado com essas obras, né? Uma exposição, ela pode estar relacionada com essas obras. Ela pode estar relacionada também com esses outros atores, agentes que estiveram nesse evento. Ou mais fácil ainda, eu posso ter anais de eventos, o todo e a parte. Eu tenho um objeto, um PDF, que é o todo, o anal completo, e depois as partes, né? Que vai ser cada uma das palestras, cada uma das salas, cada uma das oficinas, e relacionar isso tudo como uma obra. Ou um pouco mais distante, né? A museologia. Existem coisas chamadas conjuntos. Utensílios, por exemplo. Eu tenho uma tampa e eu tenho um pote. São dois objetos distintos. A catalogação da tampa vai ser bem distinta da catalogação do pote. De verdade, de diâmetro, altura, largura, né? Então, para isso não ficar solto no seu sistema de informação, você vem e cria um relacionamento entre eles dois. Um outro exemplo. E nesse mesmo lugar você também vai ter, a faca, a colher, você pode relacionar todos eles, fazer o todo e a parte. Relacionamentos. Aqui, às 2 horas, eu tenho um módulo de exibições, que é um pouco daquilo que eu já disse, né? O WordPress, ele dá pra gente alguns pré-moldados para a construção de exposições digitais. Aqui podemos construir as nossas narrativas. Exposições como, por exemplo, trazer essa tampa e esse pote junto com seu contexto histórico. Utilizei esses utensílios nessa ocasião, nesse evento, né? Você pode fazer essas exibições. Isso tudo contando com o sistema de gerenciamento, que é o que o Tainacan é. Então, ele também vai guardar informações de processos e atividades, de gerenciamento mesmo. Então, eu consigo dizer, guardar, rever tudo aquilo que foi feito no sistema. Então, eu consigo ver quantas coleções foram criadas, quem as criou, quando criou, ou se não criou, né? Tipo, de verdade, a gente faz um histórico de ações dentro do seu sistema. Então, se você quiser bater a meta do seu estagiário, se ele catalogou mesmo aqueles 10 itens, isso vai estar guardado no sistema em formato de histogramas, de gráficos. Mostro para vocês, tá? Contamos com diferentes níveis de usuário e permissão. Então, voltando, o estagiário e o diretor, eles podem ter diferentes níveis de permissão. Permissão de painéis que você consegue visualizar ou não. Eu posso não dar permissão para o estagiário para deletar metadados ou deletar filtros. Posso não permitir que ele crie taxonomias. Ou ao contrário, posso só permitir que ele faça taxonomia. E o outro que só faça item, só catalogue. Consigo gerar funções para a minha equipe. Isso tudo com poder dos relatórios, com dados estatísticos que você consegue, inclusive, tirar do sistema para colocar no relatório, numa prestação de contas. É um recurso bem funcional.
Vou mostrar para vocês quando a gente for lá pro painel, tá? Ah, um momento. Todo mundo comigo ainda, né? Se vocês ficarem comigo até o final, aliás, quem ficar comigo até o final vai ganhar um link, vou disponibilizar uma planilha com acessos a um sistema para oficinas. É um site nosso que vocês vão estar podendo utilizar todo esse sistema, todos os recursos, todas as ferramentas. E ele vai ficar aberto aí pelos próximos 30 dias, que é o tempo que a gente costuma deixar. E para construir o que vocês quiserem, tá bom? Então, no finalzinho, eu vou disponibilizar a planilha. Fiquem comigo. Este é o Tainacan, um plugin para WordPress, aqui à esquerda. E nós temos alguns outros plugins correlatos que tornam essa experiência um pouco mais divertida e personalizada. Primeiro, quero mostrar para vocês um plugin extra para gente, nosso, chamado Tainacan Modos de Visualização Extra. Extra, são modos de visualização. Então, se você quiser ver o seu objeto em formato de slide, ou se você quiser ver ele em vez de uma ficha, se você quiser ver ele em formato de uma galeria, é como você quer ver o objeto. Vou exemplificar, sei que não fica muito claro, mas são outras formas de ver o mesmo objeto. Um outro plugin extra que nós temos é o Tainacan tipo de metadado URL. Esse cara, eu gosto de dar bastante palco para ele, porque tudo na internet é link, tudo na internet é URL. E o Tainacan tipo de metadado URL, ele permite que você gere visualizações de outros lugares na internet no seu sistema. Então, você pode pegar um link de um vídeo do Instagram e trazer para sua ficha catalográfica. Um vídeo do YouTube, traz para cá para sua ficha catalográfica. Uma foto que está lá no navegador, um blog, uma geocoordenada, você consegue trazer para cá. E é legal falar sobre isso, porque quando dizemos sobre servidores, espaços em máquina, existem algumas estratégias que a gente pode tomar. Por exemplo, o YouTube, ele permite que coloquemos vídeos enormes lá dentro, de 2 horas, de telas gigantes. Você pode usar esse espaço do outro, pegar o link deles, colocar no seu sistema e apresentar esse objeto catalogado, indexado dentro da sua instituição, mas ocupando um espaço que está bem ali. É legal, funciona. Então, qualquer coisa que seja link, que seja URL, você consegue trazer para cá em formato de metadado. Então, pensem como que a usabilidade disso, né? Na sua ficha, o que é um link, né? E trazemos também um suporte para tema terceiro. Como assim? Suporte está na campa Block-C. Como que você vai apresentar os seus objetos? É o tema que vai carregar. Então, temos o tema do Tairacan Interface, que vai mostrar os itens de uma determinada forma, e nós temos também o Block-C, que é um outro tema que vai permitir que vocês vejam os objetos de uma outra forma. Como assim? Identidade visual é sobre design e como que você quer que seja a carinha do seu site. Diferentes temas vão estar disponibilizando para vocês diferentes tipografias, diferentes cores, paletas, blocos. Então, a escolha de escolher um tema é importante a partir de qual cara que você quer dar para o seu site. O suporte na Canva Block-C, que é esse tema extra terceiro que eu apresento aqui, ele é um adaptador desse tema que é o Block-C. Ele não é nosso, a gente não, inclusive, nem conhece a galera de lá, mas é um tema que tem... Ele é flexível, você consegue utilizar ele das formas que vocês quiserem. Então, o plugin suporte na Canva Block-C vem para fazer essa compatibilidade. Então, este é o Tainacan. Esses são algumas das nossas redes de contato que vocês podem estar fazendo com a gente. Eu vou pegar aqui esse link e jogar aqui no chat. Aí, para vocês poderem estar acessando, tá? Primeiro. Ah, calma. Antes de... Nossa, tá escuro, né? Já vou ligar a luz. Primeiro. Esse é o nosso repositório de pesquisa. Vou jogar aqui no chat. E esse, primeiro, né, o repositório de pesquisa.
Esse é o nosso site onde reúne todo o material científico produzido pelo Tainacan ao decorrer desse desenvolvimento todo. Então, aqui a gente conta com artigos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, relatórios, webinários. Aqui temos um grande material bibliográfico acerca do desenvolvimento do software mesmo. Então, vocês podem dar uma olhada. Aqui, eu tenho o nosso site, que é o tainacan.org. Vou jogar aqui também. No nosso site, a gente tem as principais informações que envolvam a ecologia do nosso software. Ele apresenta a ferramenta, fala como que você pode estar fazendo essa instalação numa máquina própria, por exemplo. Apresenta algumas outras formas de usar o Tenacan, né? Alguns caminhos a serem seguidos, inclusive multilíngue também. E esse aqui é o WordPress. Vou jogar aqui para vocês. Suelane, como que eu encontro o Tainacan lá no WordPress? Estou aqui no nosso site dessa ferramenta, que é esse sistema de gerenciamento de conteúdo que possibilita a criação de sites. Tenho aqui no menu plugins. Clicando aqui, eu vejo a biblioteca de plugins. Você deixa eu ligar a luz? Só para não ficar muito escuro, licença, um minuto. Voltei. Tô bem que legal, né? Aí aqui nos plugins, é um pouco da ideia de que os sites podem ser construídos para diferentes funcionalidades. Então, o site ele pode ser tanto um comércio, quanto ele pode ser um site de receitas, um site de esportes, né? São coisas bem de uma ponta até a outra, jornalísticos e tudo mais. Então, os plugins, eles tentam atender essa múltipla demanda que é o desenvolvimento de sites na internet. Então, vocês podem ver que esse número aqui, ele é razoável, né? Existem mais de 500, mas não, vou usar esse número. Existem, por exemplo, 559.591 plugins gratuitos. E gratuitos mesmo, sabe? Você não precisa comprar uma licença, você não precisa pagar uma mensalidade. E é por isso que eu sei que vocês vão escolher o Tainacan, porque vocês não precisam se amarrar com a gente. Somos um plugin gratuito. Suelane, Olá, por favor. falando em plugin, nós temos aqui uma pergunta, tá? É possível instalar o plugin Tainacan na versão online do WordPress ou o plugin só funciona na versão baixada do WordPress? Você pode fazer das diferentes formas. Você pode usar o WordPress na sua máquina, de uma forma online, sem precisar estar público, ou você pode fazer público. Existem diferentes formas de utilizar o WordPress. Então, fiquem à vontade, tá? E, inclusive, utilizar diferentes plugins junto com o Dynacan. Então, você pode trazer, por exemplo, um dado estatístico de uso do seu site. Sabe o Google Analytics, que fala para você quantas pessoas entraram, se essas pessoas vieram de qual país, qual que é a sua top page, qual que é a página que as pessoas mais acessam. Essa é uma funcionalidade que vai estar disponível para um outro plugin, que vai ser o do Google Analytics ou o Monster Insights. Você pode estar utilizando também um plugin que traga mais blocos de visualização, mais recursos de exposições digitais. Você tem, tipo, 59.591 plugins para pensar, desenvolver junto com o seu acervo. Alguns não casam, né? Claro que sim. Mas você vindo aqui fazendo a busca por Tainacan, você vai encontrar tanto o plugin quanto aqueles correlatos. Isso você pode usar na sua máquina local, num champ, por exemplo, ou numa máquina online, que vai ser um servidor da sua instituição. Temos aqui o nosso produto.
E sobre tema, aqui ao lado do WordPress, temos também o nosso produto, o Tainacan Interface e o Tainá, que são temas desenvolvidos pelo laboratório. Outros temas, como o Block-C, que eu avisei para vocês, ele também vai estar disponível aqui. Olha ali lá. Vocês conseguem baixar aqui no site do WordPress, olha só. Instalar ou na sua máquina local ou no seu servidor. Simples assim. Voltando para cá. Voltando para cá, vamos lá. Wiki. Temos o nosso grande manual de uso, uma grande biblioteca que vai mostrar para vocês como que você cria coleção, como que você cria metadado, quais são os diferentes tipos de metadados, como que você faz importações no sistema, como que você faz exportações, como que sobe um tesauro. Temos um grande manualzão. E essa é a nossa wiki. Vou jogar aqui para vocês também. Aqui. A nossa wiki ela está disponível em algumas línguas e ela é uma wiki, então ela é possível de ser construída pela comunidade. Então, se você encontrou um novo uso do Tainacan, uma forma diferente de usar o Tainacan, você pode estar escrevendo na wiki junto com a gente. Nessa mesma lógica de Wikipedia, um grande livro construído comunitariamente. Vocês podem estar dando uma olhada lá. E nós temos o nosso fórum. Fórum, da lógica do lugar onde a gente pode estar conversando. E a gente conversa sobre o plugin, a gente conversa sobre esse universo de pesquisa que são os acervos digitais, pensamos um pouco sobre novos desenvolvimentos, falamos sobre novas divulgações, oferecemos cursos, lançamos oportunidades, né? É um lugar onde a gente pode estar conversando, um fórum. Como, por exemplo, sanar dúvidas, falar sobre erros. Tipo, apareceu um erro 404, o meu item não tá subindo, corrompeu aqui, me ajuda. Só vim aqui no fórum fazer uma postagem que os nossos companheiros vão estar prontos para responder vocês. Os principais respondentes do fórum fazem parte do laboratório, é o Matheus Luna e o Vinícius. Estamos à disposição para estar respondendo questões e melhorando um pouco essa relação que a gente pode ter com o sistema, tá? A gente se bota aberto. Site, nosso site inicial, nossa wiki, nosso manual, Discourse, nosso fórum. Ecologia da nossa comunidade. Quero mostrar para vocês também as nossas redes sociais, para vocês estarem sabendo das atualizações, das novas chamadas, dos próximos processos, próximos passos. Quem tem feito esse trabalho muito legal é a Gabi, a Gabriela Rocha, e trago aqui para vocês, caso vocês queiram estar acompanhando a gente. E agora, por fim, vou estar mostrando para vocês alguns dos nossos casos de uso. Mostrar para vocês algumas instituições que já fizeram uso da nossa ferramenta. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Depois disso, vou entrar na interface do Tainacan, vou mostrar o painel administrativo, como é que usa alguns desses recursos, e vou estar disponibilizando para vocês a planilha, para vocês acessarem e testarem também o sistema, fazer a dita oficina, né? Beleza, casos de uso. Existe uma coleção aqui no nosso site, que não ironicamente já é um caso de uso, né? É uma coleção que organiza coleções, é um repositório que está lá para disponibilizar para vocês outros repositórios que fazem uso do Tainacan, de diferentes tipologias, de diferentes narrativas, de diferentes lugares. E essa é uma página
a gente faz aqui algumas separações por destaques. Perdão. Pelo Instituto Brasileiro de Museus, que está adotando a nossa ferramenta para organizar o acervo dos museus responsáveis pelo IBRAM. E é importante falar sobre o Instituto Brasileiro de Museus porque ele foi um dos principais mantenedores do desenvolvimento e da equipe por um grande tempo. Então, importante falar dele. Estamos também sendo utilizados por algumas instituições de ensino, por instituições privadas do terceiro setor. Aqui a gente tem uma nuvem de palavras-chave, onde organizamos essa pequena coleção de casos de uso por temática. Então, eles estão falando sobre uma causa ambiental, se eles estão trazendo arte sacra, se esse repositório fala sobre, sei lá, cultura LGBTQIA+, se fala sobre história. Fazemos essa catalogação. E também distribuímos por estado, geograficamente. Eu queria dar palco para alguns repositórios. Mas se alguém tiver alguma pedida, pode estar escrevendo, tá? Eu vou mostrar assim o nosso outlier, né? Um dos grandes tops, que é o Museu Paulista. É difícil falar dele, né? Vamos lá para a página 2. Ele tá aqui, ó. Ui. Aproveitar que o negócio abriu e fechou aqui, ó. E falar para vocês, ó, que isso aqui já é carinha Tainacan, hein? Quando eu disse que não era irônico, que isso é uma coleção Tainacan sobre coleções Tainacan, é sério. Aqui eu tenho objetos, eu tenho itens Tainacan. Aqui eu tenho filtros do Tainacan. Tenho uma imagem representativa da minha coleção, tenho um texto que escreve o que é minha coleção. Consigo ordenar isso por diferentes critérios, posso organizar isso ou por título, ou por endereço. Consigo mostrar isso com diferentes modos de visualização. E por aí vai. Mas vamos lá para o nosso caso de uso, né? Vou abrir o Museu Paulista. Ou o Museu do Ipiranga. Ou o Museu Monumento. Ele tá lá, ele é um dos museus sob responsabilidade da Universidade de São Paulo. Tem uma série de museus. Aqui também, desculpa que eu vou me cortando, né? Mas olha, esse aqui também é item Tainacan. Então eu posso carregar também um GIF, por exemplo. Aqui eu tenho um objeto principal, que vai ser meu PDF, meu áudio, meu vídeo. Aqui eu tenho um carrossel de anexos, que vão ser outras mídias que também vão estar sendo relacionadas com aquele meu item. E aqui embaixo eu tenho a minha ficha catalográfica, meu padrão de metadados, meus descritores, a minha documentação. Então, eu tenho um título, um link da instalação, uma temática, uma tipologia do acervo. Esse aqui é um Dengo, né? Olha só, é um metadado tipo de localização. Você consegue até colocar um mapa na sua ficha catalográfica. E aqui embaixo, para você compartilhar para outras mídias, você consegue ir para o próximo item, você consegue voltar. Gera essa navegabilidade para você gera essa navegabilidade para se sentir mais próximo do seu usuário. Consegue também permitir que ele faça comentários, né? Ter essa interface de sociabilidade junto com o acervo. Não só sociabilidade, mas como também a possibilidade de estar fazendo discussões sobre determinados objetos, discutir se essa documentação ela é adequada ou não, ou simplesmente falar, olha, tia, esse item, você que levou para o museu, sabe, essas coisas. Vou abrir o site do Museu Paulista. Um site desenvolvido em WordPress que utiliza o plugin do Tainacan para organizar seu acervo. Então, essa é uma das possibilidades. Você desenvolve um site para falar da sua instituição, para falar sobre quanto que está a entrada, o ticket para entrar dentro da instituição, qual que é o caminho que você chega aqui pegando o ônibus, quais que são os hostels que estão perto do museu. E, além disso tudo, que é responsabilidade do site, está mostrando para o usuário, você vai ter também o seu acervo.
Então, quando você pensa em estar presente no ambiente web, é sobre você também estar possibilitando que o seu usuário chegue até a sua instituição. Então, se a sua tiazinha tá um domingão de tarde no quintal, no jardim, vendo o que que ela vai fazer no outro dia e como que ela vai chegar nesse lugar que é o seu museu, que é a sua biblioteca, é interessante que esse caminho esteja no celular dela, né? Então, para isso chegar até lá, você precisa estar abrindo o seu site da sua instituição. Não é só sobre organizar acervo, né? É uma grande bandeira. Museu Paulista. A gente apresenta a sede monumento. Falamos também sobre o acervo digital. São 3 coleções atualmente. Os documentos iconográficos, textuais, tridimensionais, botões de acesso. Aqui tá quebradinho, olha só que pena. Temos algumas curadorias digitais, que são as ditas exposições digitais. Eu vou abrir, vocês vão dar uma olhada, é bem bonito, que são percursos temáticos sobre o acervo. Temos aqui uma visualização de parte dos objetos disponíveis na coleção. E olha que legal, eles são clicáveis. Ele não é estático, como os objetos da Web 1, da Web 2. Eles são passíveis de navegação. Isso aqui é o Jatainacan, tá? Eu já clico, peraí. Podemos organizar o nosso acervo por tipologia, né? Por nomenclatura, por denominação. Quem possibilita essa organização é a taxonomia, que eu tinha falado para vocês lá atrás. Ela permite que eu separe os objetos ou por pintura, ou por desenho, ou por cartão postal, ou por gravura. Você consegue estar separando isso por temas, por nomes. Ah, aqui também tá quebradinho, é uma dó. Você pode trazer também notícias, né, de outros lugares que falam sobre o museu. Trazer aqui também algumas informações sobre apoio. Vamos voltar aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês, primeiro uma coleção, né? Vou escolher aqui os iconográficos. Além do que ver, olha, é a mesma carinha do Tainacan, lembra? Lá dos casos de uso. Uma imagem representativa para a coleção, uma descrição do que você vai encontrar dentro dessa coleção e uma listagem de itens. Uma sequência de objetos que você catalogou e disponibilizou em acesso aberto. Então, aqui eu vou ter álbuns, álbuns fotográficos. Iconográfico, eu sempre achei uma palavra meio difícil, assim, de ícone, né, de imagem, algo assim, gráfico, visual, né, então são álbuns de fotografias. E deixa eu abrir um para a gente dar uma olhada. Casa Francesa, vamos. Um objeto está na cama. Quando eu chego na página do item, percebo que ela é diferente. Eu disse para vocês que ele era flexível, então você pode estar construindo essa parte visual de diferentes formas. Então, aqui o objeto principal já está à esquerda, seguido dos seus anexos. E os metadados está aqui à direita. Esse aqui é um recurso do Tainacan muito legal, são as seções de metadados. Quando você tem muitos campos para descrever o seu objeto, você pode estar segmentando eles. Então, você vem aqui na seção de identificação, abre os metadados, abre os seus campos e você consegue visualizar ó, título, denominação, observações, autoria, sabe? Muito fera. E aqui você também consegue estar passando as fotografias do seu álbum. Lembra que eu disse para vocês que era um álbum de fotos? Você consegue estar folheando o objeto físico lá do museu na sua casa. Eu acho muito louco, sabe? É sobre democratizar o acesso à informação. Eu aqui de Brasília não preciso viajar até São Paulo, comprar um ticket, entrar dentro do museu, que inclusive eu nem vou ter acesso a esse álbum. Esses objetos, muitas das vezes, eles estão guardados em reservas técnicas. São objetos que não estão disponíveis para o público. Então, quando você faz um projeto de catalogação, de disponibilização da informação da sua instituição, tá habilitando que o seu cidadão esteja vendo o que é dele, sabe? Não sei, é um pouco assim, de louco.
Existem outras formas de você estar vendo, olha, você consegue abrir essa galeria e tá vendo no detalhe. E a depender da digitalização que você faz, isso aqui fica com uma experiência muito interessante. Ah, inclusive, gente, tem até módulo 3D pro Tainacan, tá? Então, se vocês tiverem dinheiro e conseguirem fazer uma digitalização em 3D, que tem um formato ponto alguma coisa, a gente também está aceitando. Eu vou abrir um outro objeto aqui para vocês darem uma olhada, agora lá da coleção dos tridimensionais. Tridimensionais de ser físico, né? 3D, mas não nesse sentido, no sentido de serem moedas, de serem esculturas, de serem gravuras, né? Selos, cédulas, são físicos, são tridimensionais. Quando eu disse que dá a digitalização 3D, aquela visualização que você consegue ver nos três espaços, né? A gente brinca com as palavras, não é? Mas olha só, isso aqui é um filtro. Um filtro que utiliza uma taxonomia para organização. Então, eu tenho aqui classe. Dentro do metadado classe, dentro do campo classe, eu tenho esses vocabulários controlados, ó. Ai, calma. Armaria, bandeiras, boneca, castigo, comemorativos, embalagens. Você consegue estar selecionando. E isso aqui é uma listagem que foi pensada academicamente, né? Onde separaram as possíveis classes para você estar catalogando os objetos no seu museu. Então você vem aqui em esculturas, seleciona as esculturas e aplica. Ele vai fazer uma filtragem e vai trazer todos os objetos do seu acervo que são esculturas. Não é legal? Eu realmente acho. Então, olha só. Vou abrir aqui um objeto chamado grupo escultórico. É legal fazer apresentação várias vezes, porque eu sempre acho coisas diferentes. Eu tenho uma fotografia aqui de uma escultura. E agora, por não ser um álbum fotográfico, os meus anexos não vão ser páginas. Agora serão outras formas de fotografar o mesmo objeto. Então, eu fotografo de frente, eu fotografo de lado, eu fotografo de costas e disponibilizo tudo para o usuário que está lá do outro lado do mundo, está podendo entender e perceber que tipo de objeto é aquele. Eu realmente acho demais. E olha só, não tenham dó de fotografia, por favor. Ninguém gosta de álbum de figurinha sem foto, sem figurinha. E dá uma outra cara se você faz um projeto legal de fotografia. Eu falo disso porque eu tenho uma experiência com base de dados e fotografia é a coisa que o pessoal mais peca. Eu sei que é porque é um trabalho caro, né? Tipo câmera, fotógrafo, luz, fundo, cor. Eu sei que é uma outra ideia, né? Uma outra área. Mas se puder não estar economizando a fotografia, não economiza. Porque olha a diferença, vai, não. Vem junto comigo. Eu fico biruta. Outra coisa, né? Esse é o Museu Paulista. Eu vou mostrar um outro acervo para vocês. Vou voltar aqui para os casos de uso, para vocês verem agora uma outra forma de visualizar. Um museu que eu gosto se chama Museu das Coisas Banais. Ele é um museu de nascença virtual. É um local onde reúnem objetos que são considerados banais, do dia a dia. Esses que estão aqui com vocês, uma caneta, um sapato, coisas presentes no dia a dia. E quando eu falo que ele é colaborativo, é porque ele utiliza de um recurso do Tainacan que se chama formulário de autossubmissão de item. Esse formulário, ele permite que o seu usuário de fora insira informações no seu repositório. Então, se você quiser fazer uma interface com o seu usuário, quiser que ele esteja catalogando os objetos para você ou trazendo mais informação para o museu, existe esse recurso no Tainacan, um formulário onde o seu usuário preenche todos os campos, preenche todos os metadados, manda uma foto e você tem mais um objeto no seu acervo. E o Museu das Coisas Banais, eu gosto de falar sobre ele porque contrataram um rapaz que construiu uns blocos tão bonitos. Olha só que legal. Eles falam sobre o acervo deles. E o acervo deles está organizado em Tainacan.
Então, isso aqui pode ter esse aspecto lúdico, pode ter esse aspecto bonito, moderno, interativo. Seu museu não precisa estar capengando, feio, quadradinho, não. Ele pode estar interessante também. Você pode estar organizando suas coleções com diferentes recursos que vai atrair o seu usuário. E quando eu falo assim atrair, eu digo que o seu usuário médio, ele não consegue captar a atenção dele para além de um vídeo curto no feed. Ele não é o tipo de usuário que está fazendo leitura. Um dado chocante que eu tive essa semana é que a moça me deu as referências, assim. Ah, foi a Gabriela, inclusive, que falou disso para mim. Que o Brasil, esse ano, na última pesquisa de leitura, mostrou que mais de 60% da sociedade, das pessoas do Brasil, nem sequer leram um livro no ano. Então, nós somos nós temos um usuário médio que ele não é tão fácil ele chegar até aqui, sabe? E se chegar até aqui e não for interessante, se não for lúdico, se não for minimamente legal, eu acho que é difícil captar a atenção dele, tá? Para ele estar lendo a sua ficha catalográfica, para ele estar abrindo seus itens. É importante que o museu, que o site de uma instituição, seja para além do pesquisador avançado, que seja para aquela tiazinha, que seja para aquele rapaz que não consegue entender muito bem de tecnologia, pessoas que estejam procurando entretenimento, sabe? Então, o Museu das Coisas Banais faz isso de uma forma bem legal. Olha só, são canecas, são bicicletas, são rádios, máquinas de escrever, para estar trazendo um pouco dessa simplicidade do que é o dia a dia, do que é coisa banal, sabe? Olha só o tipo de coisa que você pode catalogar no Tainacan. Você pode catalogar um conjunto de chimarrão, uma câmera, você pode estar trazendo molduras de fotografias, bordados, tudo e qualquer coisa é passível de ser colecionável, né? Então, sei lá. Eu realmente sou um pouco apaixonada. Visualização tá aí na Canva, tá vendo de novo? Ó, documento principal, nesse caso agora eu não tenho anexos, e aí eu tenho aqui uma listagem de campos, de metadados. Eu tenho aqui um título, ó, uma narrativa, uma descrição da imagem, uma categoria, um doador. Vocês constroem esses campos. É personalizável, tá? Mas uma visualização tá aí na Canva. E para fechar, eu quero mostrar para vocês uma instituição que fez uso de um tesauro para organizar suas taxonomias, para organizar os seus objetos. Vou mostrar para vocês o Museu da Inconfidência. Olha só eu usando um filtro, isso aqui é filtro Tainacan. Eu pego um campo e escrevo o título dele e ele recupera para mim qual que é o objeto do meu acervo. Gente, sério, assim, ó, é muito importante o seu usuário ele conseguir recuperar a informação. E é muito importante que você saiba o que tem dentro da sua instituição, né? Poxa, até a revistinha ali da esquina sabe o que tem dentro da banca dela. Como que uma instituição de memória, de cultura, não vai saber o que tem dentro da instituição dela? Ela precisa fazer um inventariado para quando o seu usuário chegar lá, eu quero aquele livro com aquela cor, com aquele autor, você consiga entregar isso para ele. E, poxa, o bibliotecário não tem o sistema na cabeça dele, né? Ele precisa conseguir recuperar isso em algum lugar. Então, você faz um filtro, uma busca, recupera o item e entrega para ele. Serviço de informação que chama, né? E o Museu da Inconfidência fez isso de uma forma bem interessante, fazendo uso do tesauro da museologia, aquele produzido pela Helena Dodge. O nome é tesauro museológico, é uma coisa um pouco genérica. Desculpe, eu não vou lembrar direitinho. Mas olha só, essa é a página deles inicial. Vou mostrar para vocês que também pode ser um pouco assim, mais quadradinho, não precisa estar assim pulando, né? Pode ser uma coisa mais simples. Clicando aqui, eu vejo de novo uma coleção Tainacan. Olha comigo, é a mesma carinha, não é? Imagem da coleção, título da coleção, os itens. Vocês estão vendo, né? Eu vou abrir aqui um objeto qualquer.
O Museu da Inconfidência tem bastante coisa, ó, eles têm 4.667 objetos catalogados. É um museu que fica lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, eles têm um certo respaldo, né? Então, olha só, eu vou abrir aqui um anjo. Acho que cai bem, né? Às 7h25 de uma sexta-feira, vamos abrir um anjo de retábulo. Queria mostrar para vocês as taxonomias, né? Olha ela aqui, ó. Tudo isso que está em azul mais claro é considerado taxonomia. Olha só. Tá vendo? E eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. A classificação, que é um metadado que foi utilizado um tesauro para a construção dele. Eu não sei se vocês percebem, mas ele não é meramente azul, ele é um link. A taxonomia permite que eu reúna uma série de objetos dentro do mesmo local. Então, se eu selecionar aqui construção, se eu clicar em construção, ele retorna para mim todos os objetos que foram catalogados com esse termo construção. Eu tenho uma página do termo. Eu tenho uma página onde eu vou ter organizados todos os objetos que sejam a partir da mesma classe. Então, tudo que for construção vai estar bem aqui. E mais legal que isso, olha, eu consigo trazer também um verbete. Pensa dicionário. Dicionário não é uma palavra, e em sequência da palavra você não tem um conceito, uma descrição do que significa aquela palavra. É a mesma coisa. Eu tenho a palavra construção, que no Tesauro, Helena Dodge Ferrez fez o trabalho de estar descrevendo para a gente construções criadas para atender a qualquer necessidade humana em local relativamente permanente, fragmentos. E aqui você tem a referência. Então você pode pegar o trabalho de uma outra pessoa que construiu um tesauro, um trabalho exaustivo, extenso e reutilizar no seu acervo. Eu acho isso fenomenal. E não só isso, como você também consegue organizar todos os objetos que estejam utilizando esse termo do tesauro. Poxa, com hierarquia, você consegue dizer que esse termo é maior do que esse. Você faz uma relação de hierarquia, você consegue fazer uma relação de equivalência. Você consegue estar apresentando isso para o seu usuário já mastigado, já pronto. Esse é o trabalho de profissional da informação. E o Dynacan vai estar aqui disponibilizando para vocês a ferramenta. Ele vai estar possibilitando que vocês consigam estar comunicando o seu acervo para um mundo de forma simples, eficiente e sustentável. Aí você vem falar assim, Sueli, legal, muito bonito, tô achando interessante. Dá para eu clicar lá na madeira e ver todos os objetos que são construídos por madeira. Acho isso bem legal. Mas como é que eu faço tudo acontecer? Ele é amigável mesmo, como que você disse? Ou vai ser um texto, uma tela preta, onde eu vou ter que escrever vários códigos? Pelo amor de Deus, me salva. Sim, te salvo. Você não vai precisar escrever uma linha de código. É uma interface intuitiva. Eu vou abrir aqui para a gente um site de oficinas, que inclusive é o que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Eu já vou até estar jogando ele aqui no site, porque ele traz aqui alguns exemplos, algumas formas de estar construindo. Nossa, escureceu, hein? Eu volto aqui e fico perdida. Ó, esse é o Oficinas. O Oficinas, ele vai estar aberto para vocês, daqui a pouco eu abro a planilha, tá? Para vocês logarem no sistema, vocês vão colocar oficinas /wp admin, WP admin de WordPress, administrador. Engraçado, né? Eu demorei a entender isso. WP admin. E você abre um painel de autenticação. Vou jogar aqui para vocês também, só para vocês já terem pronta mão. E me dá um minuto, ficou bem escuro, né? Deixa eu ligar ali a luz.
Pronto, não tô mais na caverna, pelo menos, né? Olha lá. Um painel de autenticação. Primeira coisa, os seus colaboradores vão ter um usuário e uma senha para entrar. Primeiro para identificação, segundo para responsabilidade, terceiro para você não sofrer ataques, né? Essas coisas de hacker, de spam, essas coisas realmente existem, sabia? Então é importante a gente manter também a seguridade dos nossos dados. Eu vou estar entrando aqui com o meu usuário e minha senha. E é isso aqui. Bem-vindo ao WordPress. Esse é o painel administrativo do WordPress. Esse é um painel onde vai estar mostrando para a gente como configurar o nosso site. Eu sei que eu estou no painel administrativo do WordPress porque eu estou nesse menu preto, superior e lateral. Eu consigo fazer a navegação do meu site estando logado no sistema. Então, entrei na página principal, a página inicial. É isso, lógica de página mesmo, de folha em branco. O WordPress são folhas em branco que você vai construir. Então, a sua página inicial, uma folha, você vai entrar lá e fazer edições igual você faz a edição no Word. WordPress, você consegue estar construindo aquilo. Então, a organização do WordPress se dá por páginas e posts, que é o conteúdo do seu site. Eu gosto de trazer o exemplo do caderno. Pensa um caderno junto comigo, imagina aqui. O que um caderno tem? Uma capa e folhas. É a mesma coisa que um site. Um site tem uma página inicial e outras páginas. Quando você abre um caderno, você vai estar folheando o conteúdo desse caderno, passando uma página para outra. E quem faz isso num site? O seu menu. O menu de qualquer site vai estar fazendo essa paginação para você. Então imagina que esse menu vai ser a folheação desse caderno. Então você cria páginas, posts, menus e enxerta isso de conteúdo. Inclusive vai ser o seu acervo, né? Qual que é a diferença de post e página, Suelane? Páginas têm essa lógica de serem estáticas, de serem conteúdos que não vão mudar com muita frequência, como, por exemplo, uma página de um como chegar, ou endereço, ou apoio, a página vai ser fixa. Os posts têm essa lógica de serem um pouco mais correntes, como se fossem notícias. Então, semana a semana você faz um post no blog. Ou mais próximo da gente, Instagram, né? O que você faz? Você não faz posts? Você não faz postagens? E isso não é corrente? Você não faz isso a cada 24 horas, por exemplo? Assim como num site, você faz postagens. Esses menus vão estar dispostos aqui à esquerda. E aqui eu vou ter, olha só, plugins. Vindo aqui em plugins, mais fácil que roubador de criança. Você vai vir aqui em adicionar novo e vai fazer a instalação de qualquer plugin que você quiser. Então, existem dois caminhos. Pelo site, você vai lá no site, baixa o plugin do Tainacan e vem aqui em enviar plugin. Você consegue subir ele para cá, tá vendo? Ou na biblioteca do plugin, aqui no WordPress, você faz a busca por plugin Tainacan. Vem cá, não é difícil. Vocês fazem a mesma coisa no celular de vocês, lá na loja de aplicativo. Você não abre sua loja de aplicativo, escreve um nome, aí você não vai lá e instala. É coisa de louco, é isso mesmo. Você vai vir aqui na biblioteca. Calma aí que eu acho que vocês se perderam, né? Você clica aqui em plugins e ele vai mostrar os plugins que você tem instalados. Você quer instalar um novo plugin, adicionar novo. Aqui em adicionar novo, você tem a biblioteca de todos os plugins. Aqueles 59 mil que eu falei lá no começo, lembra? Eu vou vir aqui e vou escrever Tainacan. Assim como você faz lá no seu celular e instala o Instagram ou o TikTok. Você digita e você vem aqui em ativar. Ai, nessa instalação já está ativo, né? Aqui, ó, por exemplo, instalar agora. É esse o nome, instalar agora. Lá, por exemplo, é baixar, é obter, né? É o mesmo botão. E com a mesma facilidade de um aplicativo, de um celular, você vai ter aqui no WordPress. Você clica em instalar e olha ele instalando. Aqui ele nem pede senha.
Não pede nem senha e nem reconhecimento facial, né, amiga? Não precisa. E depois você vem aqui e ativa. 2 cliques. Você tem uma ferramenta, uma caixa de ferramentas para estar organizando todo o seu acervo. É bem bonito. Beleza. Eu estava instalando uma outra coisa só para vocês verem, é esse botão, né? Mas aqui, ó, tá aí na Khan, você ativa. Legal. E onde é que ele vai estar? Ele começa com a letra T. Ele vai estar lá embaixo, ó. Tá aí na Khan. Ao primeiro clique nele, você vai para o painel administrativo do Tainacan, onde você vai criar coleção, onde você vai criar metadado, onde você vai criar filtro, todas aquelas coisas. Mas ao segundo clique, só de passar assim o mouse por cima, você consegue visualizar alguns painéis que ele tem de suporte. Acho que a gente pode chamar assim. Vamos direto ao ponto, Solane? Eu tô cansado. Não tá, não. Você vai comigo até as 8, ó. Olha o Tainacan aí. Esse é o nosso painel administrativo, é aqui onde você vai criar o seu acervo digital. Inclusive, essa instalação de oficinas o pessoal nem limpou, né? A gente oferece esse curso, que é um curso intensivo de 8 horas, sobre metadados, sobre coleção, sobre filtro, taxonomia. Eu mostro como criar cada um desses parâmetros. Então, vou mostrar aqui um pouco por cima, porque a gente não tem muito tempo, ele urge, mas a lógica do Tainacan é essa. Primeiro, você vai ter os níveis, isso vai estar ou a nível repositório ou a nível coleção. São coisas distintas. Primeiro, pela cor do azul, né? O azul ou mais escuro ou o azul mais claro. E esse fiozinho aqui, que dá essa lógica de hierarquia. Você, eu não entendi. Como assim hierarquia? Pensa que isso aqui é uma base de dados. Isso é um banco de dados, um banco de informação. Então, você pode construir metadados a nível repositório. Como assim? Você pode criar um campo que vai estar presente em todas as suas coleções ao mesmo tempo. Esses serão os nossos metadados a nível repositório. Ai, não entendi ainda, Solane. Olha só. Metadados a nível repositório ou qualquer outra configuração a nível repositório serão configurações que nós vamos estar executando em todas as coleções ao mesmo tempo. E por que isso se faz necessário? Você terá campos que serão presentes em mais de uma coleção, como, por exemplo, os ditos números de registro. Você vai ter o número de tombo, o número de patrimônio, o número de classificação. E esses números, eles deverão ser os mesmos para todas as coleções. A sua instituição adota apenas um número, né? Então, você não precisa estar criando o mesmo metadado em diferentes coleções. Por que não? Pensa banco de dados comigo de novo. Essas informações, elas vão estar sendo guardadas numa única coluna da sua planilha. Você vai estar guardando todas essas informações a nível repositório. Você vai estar guardando todos esses dados no mesmo lugar. Então, quando você for fazer uma busca, você vai conseguir encontrar esse dado independente da sua coleção. Então, metadados a nível repositório serão metadados criados para estarem presentes em todas as coleções. Assim como filtros, vão estar presentes a todas as coleções. Mas calma aí, ó, pera aí. Tem também nível coleção. Então, eu posso criar metadados específicos para cada uma dessas coleções e nível repositório ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma mescla. Número de registro presente em todas as coleções, repositório. Eu vou ter cor, vai ser um metadado específico para essa coleção que eu vou estar tratando sobre massinhas. Por exemplo, aqui que eu tenho as taxonomias. Falei delas, né? Olha elas aqui. Esse vai ser o nosso painel de configuração de taxonomia. É aqui que eu vou conseguir fazer uma carga de dados. É aqui que eu vou conseguir carregar o tesauro para o sistema. Ele vai estar apresentado aqui. Atividades do repositório vai ser o nosso histórico, vão ser todas as ações que foram feitas no sistema. Então, se você criou um item, ou se você deletou um item,
ou se o seu estagiário ele foi lá e catalogou mais uma informação, essas ações vão estar sendo guardadas aqui. Histórico. Eu consigo fazer importações. Esse aqui eu digo que é um ouro do Tainacan, de verdade, é um grande ouro. Você consegue estar aproveitando documentação legado. Gente, é surreal. Você consegue estar pegando essa base de dados que esteve no seu sistema legado e tá fazendo a carga dela completa aqui no Tainacan. Você não vai estar fadado a estar recatalogando os objetos, copiando e colando de um lugar para o outro. Não, 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 não. Se o seu inventário foi feito num Excel, numa planilha, num Word, você vai estar conseguindo organizar essa informação e carregar ela em lote no Tainacan. Você vai estar conseguindo fazer uma carga completa de dados no Tainacan se esses seus dados estiverem planilhados. O formato é o CSV, o Common Separate Values, colunas separadas por vírgula. É um formato de planilha que é possível de ser baixado no Google Planilhas, no LibreOffice, é um formato aberto de planilhas. Então, se o seu sistema legado ele tem a possibilidade de fazer extração de informação, porque inclusive não é todo sistema que faz isso, tá? Sistemas pagos mundo afora cobram para poder fazer essas exportações de informação, tá? Você vai poder estar trazendo para cá. E não só trazer, porque eu realmente super animo você a estar fazendo aí projeto de migração de sistema legado, esses sistemas que já caíram, que não têm adesão com esses sistemas modernos, que não estão entregando nos buscadores, vocês podem estar trazendo aqui para o Tainacan. Como também, pode estar fazendo o inverso, beleza? Vocês também podem estar tirando esses dados do Tainacan e levando para um outro lugar. Esses são os exportadores. Exportadores, como o nome diz, exportar, extrair. Nós vamos tirar os dados do Tainacan para estar fazendo o que eu quiser. O dado é seu. O dado não é do sistema. Você pode estar tirando para poder fazer um cálculo matemático, você pode estar tirando para poder fazer um histograma, um gráfico, um PowerPoint. Inclusive, você pode estar tirando para colocar em outro sistema. Se quiser colocar lá na concorrência, à vontade, tá? Temos aqui as coleções, que vão ser o nosso método de organização do conteúdo, e dentro das coleções, os itens. Eu vou abrir aqui uma coleção para vocês só verem como que é o painel administrativo das coleções. É a mesma carinha, né? É o mesmo lugar, é o mesmo caminho. Aqui a gente tem um belíssimo botão adicionar novo. E aqui que eu vou estar adicionando um novo item. Vou estar catalogando um objeto manualmente. Então, só recapitulando, consigo fazer a catalogação individual e em lote. Consigo pegar uma planilha e carregar inteira no meu sistema. Esse é o painel. E gosto de chamar a atenção para as cores. Percebam que dentro dessa coleção de teste do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, eu estou numa interface de um azul mais claro. Significa que eu estou nas configurações nível coleção. Vou estar criando metadados só a nível coleção, não vão estar presentes em outras coleções. Filtros nível coleção. Atividades nível coleção, que é esse nosso histórico, né? Vou até abrir para vocês darem uma olhada. E as permissões a nível coleção. Aqui nas atividades é um histórico. Então eu tenho aqui valor para o metadado foi atualizado, metadado foi criado, ordem do metadado foi alterado, inclusive por usuário, que é aquele usuário sim que a gente jogou lá no início, né? E por data da atividade. Consigo estar organizando isso para ver se o meu funcionário bateu a meta do dia. Posso estar fazendo isso. E desse lado esquerdo, eu vou ter um azul mais escuro com as configurações de nível repositório. São as mesmas configurações lá do início. Então, para um sistema de informação, a gente pretende ser fácil, intuitivo, limpo. Então, percebam, é um menu com 2 níveis, e são 2 níveis de mesmas configurações: metadados, filtros, taxonomias. Entro na coleção metadados, filtros e as taxonomias que estão lá no repositório. E olha só, presta atenção. O mesmo menu que estava lá na interface inicial é o mesmo menu que eu tenho aqui na interface da coleção.
Eu tenho aqui coleções, itens, metadados, filtros, taxonomia, atividades, permissões, importadores e exportadores. A mesma coisa que a gente tinha lá no painel inicial. Então, não é um sistema com 1 milhão de caminhos, com vários links, com um botão que fica dentro do botão, dentro da coleção, dentro do botão. Não. É um sistema com 2 painéis de configuração. Então, dá para a gente conseguir construir nosso acervo. Pode confiar em mim, tá? E eu queria estar fechando a minha argumentação expositiva por aqui. Queria estar podendo abrir para dúvidas. Se ficou alguma questão, alguma ansiedade, alguma questão diferente, sabe? Eu vou estar aqui pronta para responder dentro do possível. E vou estar recuperando também aqui a planilha para jogar aqui para vocês, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, estar conversando com vocês. E tem algumas dúvidas aqui pra gente. Vou estar lendo, tá, gente? Ai, obrigada pelas palmas. Isso. Fico Tem feliz. a primeira pergunta é da Júlia, né? Quero utilizar o Tainacan para disponibilizar fotografias aéreas de cidades. Nossa, que Conhece chique, algum Júlia. acervo que faça isso? Fotografias aéreas das cidades? Não, Júlia, não conheço, mas por favor, faça isso. Se você tiver algum acervo com fotografia aérea, me manda para eu catalogar lá nos casos de uso. Isso ainda não aconteceu. A gente tem aquele metadado do tipo geolocalização, que ele dá para fazer exatamente isso. Você bate em uma foto de drone lá em cima, e na geolocalização você marca onde essa foto foi tirada. Não conheço nenhum, mas você pode estar executando esse projeto. Super boto fé. Mariana levantou a mão. Eu não sei se ela gostaria de fazer alguma pergunta. Você quer fazer pergunta, Mariana? Fala com a gente, Mariana. Vou adorar escutá-la. Enquanto a Mariana não responde, a gente vai aqui para a perguntinha do Wellington, tá? Sim, por favor. Para criar coleções, existe alguma regra, quantidade de níveis de coleções ou limite de coleções que podem ser criadas? Wellington, sim, pero não. Sim, porque você tem aquela questão do espaço em disco, né? Você vai estar contratando um serviço que vai estar disponibilizando para você um espaço, uma quantidade de gigas, uns terabytes. Então, esse é um limite de máquina que o seu serviço vai estar dispondo para você. Mas não de sistema. A gente não tem um teto de coleções, a gente não tem um teto de taxonomias, nada disso. Um único limite que a gente esbarrou uma vez foi uma quantidade excessiva de metadados. A gente estava organizando uma coleção que eu acho que ela estava chegando ali nos 200 metadados, 200 campos. Aí o sistema já não começou a funcionar legal, sabe? Ele, meu Deus, essa ficha catalográfica com 200 campos ficou pesada, sabe? Então, fichas curtas são muito bem incentivadas. São essas algumas limitações que a gente conhece, tá bom? E a última perguntinha que nós temos aqui no chat é do José Augusto. Os campos de catalogação definidos, se estiverem devidamente tratados, podem ser recuperados pelo protocolo Z8950? Olha só, hein? A gente tem alguns padrões, alguns protocolos, alguns formatos de extração de dados que são possíveis serem feitos no Tainacan. O Z3950, ele é um formato de visualização de dados, né? Eu não tenho claro exatamente como isso. Sei que a gente consegue exportar em formato JSON, conseguimos exportar também em formato de CSV, conseguimos exportar também. Eu vou abrir que a gente olha junto, até ensino para vocês como é que faz. Olha só, José. Em qualquer Tainacan que você tiver, público, seu ou dos outros, você vai ter aqui um olhinho no canto inferior direito da coleção que você vai conseguir ver como. Olha só, esse olhinho aqui, ó, no canto direito de qualquer coleção. Tá vendo aqui o ver como? Quando você abre ele, ele mostra alguns dos formatos que você consegue estar extraindo essas informações. Você consegue estar extraindo isso em formato de API, em formato de JSON e em formato de HTML,
estava difícil lembrar, em formato CSV. Eu vou pecar pela falta de informação, pelo protocolo, eu já escutei isso em sala de aula, o pessoal da Bíblia vai me dar um soco, mas é como entram os dados e como eles saem, né? Imagino que sim. Pode ser por esse caminho? Ele agradece e te parabeniza Um querido, por obrigada. fazer parte do projeto e por ter compartilhado o seu conhecimento sobre o Tainacan. Eu Então, eu agradeço. também, como nós temos aqui, não temos perguntas, eu faço das minhas palavras a mesma palavra do José Augusto. Então, eu quero muitíssimo agradecer a você, Suelane, por ter ficado aqui conosco, ter realmente trazido esse assunto tão relevante, tão interessante, não é? E as pessoas realmente ficaram aqui é porque ficaram gostando. Tanto é que eu coloquei o link de Que lindo. frequência, mas ninguém saiu, a gente continuou aqui. Link de frequência, né? Então, demonstra que realmente não só o conteúdo, mas também a tua apresentação foi cativante, nos envolveu e nos deixou até o final mesmo do nosso evento. Eu quero muitíssimo agradecer a você mais uma vez, né? Agradecer a cada um de vocês que estão conosco na nossa Jabim 2024. Sem vocês, evidentemente, nós não conseguiríamos fazer o nosso evento, não é? E para finalizar, eu passo as palavras a você de novo para as suas considerações finais. Suelane, a palavra é sua. Muito obrigada, Guilhermina. Obrigada de verdade. Eu fico muito feliz do feedback. Eu agradeço pelo carinho e, inclusive, pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco do nosso propósito, do nosso trabalho, de como que a gente pretende estar organizando a cultura, a informação, o conhecimento. Eu fico muito feliz mesmo. Queria fazer um agradecimento especial ao meu professor Dalton, que é o coordenador geral do projeto. Sem ele, nada disso seria possível. Tanto a minha formação, quanto, inclusive, o projeto, o laboratório, esses acervos todos estarem no ar. Isso é grande parte do trabalho dele. E agradecer a ele também. Eu faço parte do laboratório já fazem 3 anos, então eu tenho um caminho trilhado e muito feliz de estar podendo compartilhar isso tudo com vocês. E olha só, eu queria só dizer que eu sei que vocês vão escolher o Tainacan, porque ele é gratuito. Tá bem? E Guilhermina, eu vou estar te mandando a planilha, que se você puder estar anexando junto com o vídeo, esses usuários eles ficam abertos. Então, para o pessoal estar podendo acessar com vontade, tá bom? Pode ser desse Ok, tá jeito? certo. Então, ok, tranquilamente. Tá bom? Perfeito. Então, a gente vai anexar aí junto com o vídeo e com vocês. E a gente aguarda você na nossa terceira edição da nossa Jabim, não é? Que aí a gente vai fazer com cada vez maior e cada vez com mais sucesso e participação de vocês. Beijo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus, fiquem bem. Obrigada mais uma vez, Su. E aí a gente se vê na nossa próxima edição. Tchau, tchau, Até gente. mais, gente. Tchau, tchau. Foi um ótimo evento.